meus amores, de volta agora, Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, aqui na programação da Jovem Pan, lá nos Estados Unidos, aquela conexão maravilhosa, se bem que a conexão do Boris também estava top. Estava muito boa. 5G, vamos agora, Marinho, você que está calado, vai fazer a questão. Aqui é o nosso querido Rodrigo Constantino. Pergunta do Boris. Constantino, você me ouve? Fala, Marinho. Fala, Consta, beleza, cara? Deixa eu te fazer uma questão, que é a seguinte. Como a gente lembra bem, no início do governo Bolsonaro, nosso querido dublê de senador Flavinho Wonka operava, sempre figurante, operando nas sombras, junto ao PT, mancomunado com o PT, melou a lava-toga que precisava de uma assinatura. E ali teria o ineditismo, carregado de ineditismo aquele momento, para, de forma legal, realmente passar um pente fino nas condutas ímprobas dos ministros do STF. Mas agora, nosso amigo Caio Coppola, num ato de coragem, está aí mobilizando, acho que já conseguiu 1% da população brasileira para aderir, e o senador Cajuru está avalizando esse movimento dentro do Senado para tentar conter essa toada totalitária do Alexandre de Moraes. O que você acha desse esforço aí? E como é que isso pode, de fato, se materializar? André, é muito louvável, né, a iniciativa do Caio Coppola e corajosa. Eu não escondo de ninguém que eu tenho medo desses caras, né? Eu acho que eles têm usado o poder arbitrário e concordo com a sua premissa também, né? Há uma grande concertação para, de alguma forma, enterrar a Lava Jato, e isso contou, sim, com a ajuda bolsonarista, ou de ala bolsonarista, e hoje tem um editorial na Gazeta do Povo muito bom sobre a morte da Lava Jato, né? Então, isso vem do Centrão, isso vem do establishment, isso vem de muitos lugares, né? Mas, sem dúvida, houve no mínimo, que dá para dizer, um afastamento do Bolsonaro em relação a essa pauta, e o próprio ministro que ele colocou lá, né, também parece que está com essa inclinação aí. Então, o STF não melhorou com a primeira indicação que o presidente teve, e o STF hoje é o grande problema que eu vejo para o nosso país aí em relação às instituições, né? É a grande ameaça. Então o Caio Coppola está tentando pressionar os senadores, que são aqueles que têm esse poder, para abrirem, para analisarem um dos processos de impeachment que tem lá, né? Guardado na gaveta. O grande problema que eu vejo, André, e aí você citou o próprio caso do Flávio, imagino eu pensando nisso também, né? É que existe um círculo vicioso que só os senadores podem julgar os ministros do Supremo, né, por meio de um processo de impeachment, e, por outro lado, só os ministros do Supremo podem julgar os senadores por conta do foro privilegiado. Como muitos ali têm rabo preso, né, então fica esse esquema, de alguma forma, de blindagem mútua. E isso é muito ruim para o país, né? Então o Caio Coppola está tentando furar essa bolha. Não sei se isso vai ter efeitos concretos, mas no mínimo, ele fez o papel dele de cidadão, e a pressão está colocada, o maçarico foi ligado no cangote dos senadores. Não vai dar em nada, isso aí não vai dar em nada. Para sair alguma coisa tem que sair na rua. Tem que fazer aqui, tem que sair na rua. Não adianta lá fazer 2.000 assinaturas, o cara vai lá... Não vai, isso aí não vai dar em nada. Mas Albeta, tem uma pergunta, Albeta? Eu queria fazer uma pergunta pro senhor Constantino, né? Que nunca leu nada aí que tá na prateleira dele. Mas é o seguinte, Constantino, eu queria fazer uma pergunta sobre o Novo, né? Que o senhor postou, que teve um candidato que foi perseguido, falando que o João Almeida está cercado de bajuladores, parece como outros candidatos também, né? Eu queria fazer essa pergunta, será que o Novo já nasceu velho? E é o seguinte, existe esperança em qualquer partido? São todos assim? Olha, meu caro professor Papagaio, quando o sujeito vai para a política, né, é muito difícil se manter com aquele espírito público real que se preocupa com a nação antes de projetos pessoais de poder. Né? Existem raras e honrosas exceções, mas é por isso que os verdadeiros liberais são céticos com a política em si. Né? Eles não idealizam e não idolatram políticos. Né? Agora, o caso do Novo realmente é muito decepcionante na figura do João Amoedo, que é o principal fundador. Sim. Mas a bancada do Novo, eu acho que vem atuando de uma forma independente e que merecedora de aplausos na imensa maioria dos casos. Né?
o deputado Marcel Van Hatten, que andou dando, inclusive, entrevista aí para o nosso colega Augusto Nunes no programa do Direto ao Ponto, se saiu muito bem e ele tem feito uma defesa muito independente dos valores liberais, né, no Congresso. Agora, esse caso é mais um caso, né, de um membro do partido que se diz, de alguma forma, boicotado pela agenda pessoal do João Amoedo. Então, eu acho, sim, que vai chegar numa encruzilhada ali que ou o Partido Novo consegue se desvencilhar totalmente do nome que é mais associado ao partido, né, o seu principal fundador, que colocou muito dinheiro do próprio bolso para tornar o projeto uma realidade, né, a justiça seja feita, mas que parece ter se desvirtuado. Ou o Partido Novo, como você mesmo colocou, nasce velho e vai ser uma espécie de... Como é que é o nome daquela fruta? Tamaranja, sei lá o quê, que é... Tamarindo. É laranjinha... Eu não sei, é laranjinha por fora e vermelha por dentro. Agora, né? ali, viu, o Constantino, ali ninguém gosta do Amoedo, né? Ninguém gosta do Amoedo. Olha, publicamente... Ele mudou, né? Ele mudou eu não muito, sei. a verdade é essa. Eu não sei. A verdade E Samidana, Até você a turma que dele lá não gosta. foi a representação do Constantino agora, do verdadeiro... Como é que você se coloca? É um liberal? Você é um liberal, ele falou que você odeia todos os políticos. Eu odeio Você todos. só olha o lado... A economia. Da bagagem. eu Faço acho uma pergunta para o economicista. Constantino. Não, uma pergunta pertinente. Pinga fogo. Não, eu- Pinga fogo. Economicida. Eu queria perguntar o que ele acha que vai conseguir de fato, né, esse ano andar. A gente tem uma agenda de reformas, reforma administrativa, reforma tributária, que tinha um escopo amplo, mas a gente sabe, eu aprendi, na verdade, aqui, que a política é a arte do possível. Então, o que vai ser possível? Porque, para mim, o governo tinha que diminuir muito, mas eu sei que não vai acontecer. Então, eu queria saber, do ponto de vista prático, o que dá para esperar. Então, Sami, do ponto de vista prático, eu infelizmente concordo com o tom da sua premissa implícita na pergunta, né, de pessimismo, porque nós já estamos chegando perto do ano eleitoral na cabeça dessa turma toda, todos eles só se movimentam pensando em 2022, né? O Centrão, que foi a aliança possível dentro da arte do possível, né, do presidente, até porque a alternativa eram sabotadores explícitos, que era a turma do Rodrigo Maia, né, que agora está no colo do PT até. Então ele teve que fazer esse acordo para governabilidade e para blindagem política, que é o primeiro assunto lá que eu tratei com o André, né? E a gente sabe que o Centrão cobra caro, né? E agora já teve esse primeiro grande atrito aí, já tem jornais aí falando que vai ter uma retaliação, porque o Centrão, na figura do próprio Lira, né, teria indicado o nome da doutora Ludmilla, né, que cá entre nós... seria uma mandeta de saia, então acho que o presidente se livrou, né? Se livrou de uma figura meio pouco confiável, para dizer o mínimo, dentro do governo no Ministério da Saúde, mas o fato é que foi uma indicação do Centrão e o próprio Arthur Lira, na figura do presidente da Câmara, né, que indicou. Então isso vai ter possivelmente algum tipo de atrito, de retaliação, o que dificulta ainda mais a agenda de reformas que já vinha sendo desidratada. Acho que o presidente errou em não mandar algumas reformas antes, como é o caso da administrativa mesmo, né? O Paulo Ebel saiu do governo em boa parte por conta disso, dessa lentidão, desse atraso, né? E acho que foi um grave erro. Então agora, meu caro Sami, o que nós estamos discutindo é sinalização para acalmar mercado, mas impacto real mesmo, uma reforma significativa, seria uma surpresa muito boa se acontecesse. Eu não estou contando muito com isso. Ô Consta, você que é um bom cara do xadrez para explicar pra gente, o que você achou da declaração do Fernando Henrique que apoiaria o Lula contra o Bolsonaro? Qual é o peso político do Fernando Henrique e o que você achou dessa declaração? Não, eu acho que o peso dele é algum dentro do partido, né? O peso popular é muito pequeno, tem anos aí que ele se dedica só à legalização da maconha, essas coisas. Acho que ele perdeu muita influência no debate político nacional. Agora, veja, para mim nenhuma surpresa, Zuckerman, porque o destino de todo tucano que está em cima do muro é quando tem que descer do muro, descer do lado esquerdo e cair normalmente sentado no colo de um petista. Essa é a história dos tucanos, né? Então, assim, eu não fico surpreso de ver o próprio Amoedo, que o professor Papagaio mencionou, né? O Amoedo deu uma entrevista agora também dizendo que na pandemia, na questão da pandemia, ele pensa parecido com Lula. A turma está saindo do armário,
né, e está começando a mostrar que entre Bolsonaro e Lula, em que pese todos os defeitos que possamos apontar no presidente atual, né, eles preferem o corrupto que destruiu o Brasil e quase levou o nosso país na direção da Venezuela. Então isso mostra muito da mentalidade, da visão de mundo dessa tucanada toda, né? Aliás, tem muito jornalista também nessa toada, né? Falando, o Bolsonaro é o pior presidente da nossa história, da democracia. Pô, os caras esquecem que acabou de sair Dilma e Lula. Né? Então, assim, é isso que eu reclamo da postura, né? Vamos criticar o governo, vamos apontar os erros, vamos. Agora, não vamos ignorar os erros dos governadores, não vamos ignorar o que é o PT e a ameaça petista. Então, essa turma está numa narrativa que visa aquilo que o Ciro Gomes, ele deve estar por aí também, se o André puxar da cartola. Dá bilhão não dá. O Ciro Gomes deu uma entrevista esses dias que ele cometeu aquele velho sincericídio que é típico dele, né? Ele disse, olha, o problema da reeleição é que a oposição fica pensando só em derrubar a situação. Nós, aí abre aspas, né? Nós estamos aqui tentando, né, lidar com a destruição do Bolsonaro, senão ele fica mais 8 anos, fica mais 4 anos. Então, o Ciro Gomes tocou real, né? Tocou real, é só isso que passa pela cabeça dessa turma. A turma agora que vai ter que abrir também. Aqui nesse programa não vai ter esse negócio de abstenção, votei nulo. Então, mas se eu anulo, fiquei em casa. Não. Vai ter que assumir aqui o voto entre o Barba e o Mandrião. Não vai ter isso, não. Vai ter que assumir. Vai ter que assumir. Não ficar em casa, eu sempre assumi meus votos. Exato. Então o que você vai? Sempre assumi. Lula ou eu Bolsonaro? sempre assumi. Vai de Mandrião? Cheguei aqui. Vai lá. Calma, não temos ainda a chapa. Quando tiver a chapa, posso falar de um assunto só que transcende essa disputa política, né? Lógico. Porque isso é o mal do nosso país há muito tempo. Né? Tem uma decisão que eu não queria deixar passar em branco do MPT, do Ministério Público do Trabalho. Aliás, Justiça do Trabalho é uma excrescência, uma jabuticaba, né? Que condenou a Fogo de Chão a pagar 17 milhões de reais de multa e recontratar 100 funcionários. Isso é de uma insegurança jurídica, isso é coisa de esses juízes do trabalho, né, que são, muitas vezes, imbuídos de uma mentalidade marxista que trata todo patrão como um explorador insensível e não entendem a realidade do país. E olha, a decisão da demissão foi totalmente legal. Então a juíza que tomou a decisão teve que beber ali de fontes totalmente vagas, ambíguas e tudo para justificar a decisão dela. Isso produz insegurança jurídica no país. Nós já temos que aturar risco da volta do PT, Bolsonaro cometendo erros, governadores trancando ruas, e ainda tem esse ambiente hostil a quem de fato carrega o país nas costas e produz riqueza. Então, toda a minha solidariedade, né, aos empresários, aos empreendedores desse país, porque eu vou te contar, ou é herói ou é louco. Ah, sim, o cara que assina a carteira é louco. Agora, isso aí cabe recurso também, né? Eu acho que não vai acontecer isso aí. Isso aí é um juiz que foi absurdo. Isso é coisa mais absurda. Porra. É coisa... Não, mas isso é absurdo. Isso é um juiz. Mas é aquele negócio, né? Esse faz, aí o careca faz lá, aí o outro faz ali, o outro faz lá. Aí todo juiz vai falar, não, isso aqui, ó... Isso é um absurdo. Como diz meu compadre, é um ayatolá em cada esquina. É isso que acabou virando o Brasil. Tem um ayatolá em cada cidade, em cada esquina tem um lá. Ele vai lá e assim fala, aqui manda sou eu. Mas é um negócio que vai ter que se resolver, porra. Não vai ficar assim. Que mais você quer falar? O professor Olavo de Carvalho, que está aí também na bancada, né? Ele tem sempre aquele poder de síntese dele. Ele colocou uma frase hoje que está repercutindo sobre o lockdown. Não sei se o professor lembra do que escreveu, né? Que ele está ficando mais velho. Porra, eu não vi, Constantino. Tá procurando. Mas vai ser uma honra você ler para mim, porra. Faz isso. Não, eu queria que você lesse com a sua voz, mas tem palavrão, viu? É a causa do lockdown. Por que estão adotando o lockdown na prática, né? Não é para salvar vidas, segundo o professor Olavo. É para ferrar com o Bolsonaro, né? Isso que ele resumiu aí. Eu não acho que seja 100% verdade, não. Eu acho que os governadores, sendo bem justo na análise, né? Os governadores estão numa sinuca de bico. E há uma pressão muito grande, principalmente por conta da elite, para fazer alguma coisa. Né, porque a pandemia está numa fase muito aguda e isso é muito grave. Né? Então, assim, o problema é que eu acho que muitos ali se prenderam num labirinto e não conseguem mais sair.
dessas suas próprias narrativas, porque venderam isso como solução, né? E não está solucionando. Então, infelizmente, estão virando as costas também para o aspecto social. É muito triste, viu, Emílio? Eu entrevistei o prefeito de Aparecida, que é uma cidade que depende do turismo, né? É 70% de desemprego. É o caos. Pessoas batendo a porta da prefeitura para pedir uma cesta básica. Então, nós não podemos virar as costas para essa outra faceta da pandemia, porque é uma dimensão abrangente, não é essa coisa só de olhar contagem mórbida, né? Inclusive acumulando desde o início da pandemia, que é uma coisa esquisita, porque tradicionalmente a gente faz todas as contagens de causa-mortes anual, né? Porque morre 1.300.000 pessoas por ano no país. Então tem várias causas de morte. E na pandemia estão acumulando. Eu acredito que vão acumular até 2022. Por quê? Eu não arrisco dizer. Muito bem. Pois não. Fazer a questão é o seguinte, já que você mencionou o professor Olavo, Rodrigo, ontem foi resgatado um print de uma declaração dele de 31 de março do ano passado, 2020, onde ele disse, abre aspas, no dia em que o coronavírus matar mais de 70.000 pessoas por ano, admitirei que ele é um problema tão grave quanto o banditismo protegido pelos críticos parlamentares, judiciais e jornalísticos do nosso presidente. O fato é que a gente olha para o presente... Deveria admitir, então, é isso aí, ele deveria admitir. A pandemia é muito grave, é séria, né? E teve muita gente que errou nessa expectativa, e a própria postura do presidente foi muito condenável no início. Né, muito condenável, ele está tentando dar uma guinada aí com a história da vacina e tudo. Foi muito condenável, isso não resta a menor dúvida, André. Lógico... Agora, o problema é... Não, eu queria então até, assim, te dar uma oportunidade, porque... de emprego. Lógico que a gente lógico que a gente foi aprendendo conforme a pandemia ia se desenrolando e tem uma parcela de culpa em todas as esferas de governo. Mas e agora que você já está devidamente vacinado com a Pfizer, já está tranquilo, acho que teve um pessoal ontem resgatando um print seu ostentando um livro escrito A Fraudemia. Você se arrepende daquilo? Qual foi o contexto? Uma oportunidade para você talvez esclarecer. Até agradeço a oportunidade, André, porque eu não li o livro ainda, eu entrevistei o autor. Né, o doutor Alessandro Loyola, que está na frente desse combate à pandemia, atendendo pessoas com vírus, né, e escreveu um livro, ele me mandou os 2 livros que ele escreveu, o outro é sobre inteligência, né, e eu peguei, recebi aqui na minha casa nos Estados Unidos os 2 livros de presente, abri, tirei uma foto e postei agradecendo ao autor e falando que estava ansioso pela leitura. Então veja como há canalhas entre aqueles que eu passei a chamar de radicais de centro. Né? Assim como a história da vacina, eu falo desde o início que há motivos legítimos para ter receio. Foram feitas às pressas, tem casos, a Europa suspendeu, vários países da Europa suspenderam vacinação. Então, eu não fiz questão de sair correndo para me vacinar. Eu perdi o appointment, eu já falei isso. Eu perdi o appointment, a segunda dose é sexta-feira agora. Né? Eu vou lá, marquei. Agora que tomei uma, né, tive reação alérgica, mas nada demais. Agora, eu não acho que eu estou protegido e continuo achando que eu tenho que manter isolamento, máscara e o escambau. Então, a gente não entende muito o que vai acontecer com o mundo. Eu acho que tem uma questão de controle muito grande nisso. Agora, tomei. Não acho que é uma questão de vida ou morte da forma que muitos estão vendendo aí, não. Tá? Mas tomei. Acho que a imensa maioria deveria tomar. Eu não faço campanha anti-vacina. Eu sempre fiz campanha anti-vacina obrigatória. E acho que é legítima a dúvida, o ceticismo. Veja, André, na Alemanha e na França, 1/3 da população não quer tomar vacina. Isso não é culpa do Bolsonaro. Percebe? Então, a desconfiança, ela é legítima. Agora, eu acho que, pesando custo e benefício, um trade-off que falta nessa pandemia desde o início, né, debate sério, adulto, Sim. sobre as nuances da pandemia, pesando custo e benefício, eu acho que vale a pena tomar, a imensa maioria. Né? Agora, então estão tentando resgatar essas coisinhas para dar a entender que eu mandei tomarem cloroquina e saí correndo escondido para tomar vacina. Narrativa. Que eu peguei o livro Fraudemia porque eu não acho que a pandemia é séria. Eu nunca falei nada disso. Percebe o nível de distorção de cartunistas tucanos e roqueiros fracassados? Por isso que eu respeito você. Por isso que eu respeito você, André, porque você nunca entrou nessa seara. Outros colegas entraram e eles eu não consigo mais respeitar, porque está faltando um debate sério de pessoas que se desarmam um pouquinho e reconhecem que o Bolsonaro errou na postura com a pandemia, reconhece que os governadores talvez tenham se cedido, ainda que sob pressão, né, de fazer alguma coisa, não está olhando talvez o aspecto social e econômico disso. Então é preciso trazer esses debates
de uma forma mais madura e adulta. Né? E isso está faltando. Foi comovente a entrevista do prefeito. Mas você acha... Então, Aparecida. mas deixa eu falar um negócio para você. Porque, por exemplo, tem muita gente... Eu tô do lado aqui da minha audiência, que é para quem a gente trabalha. Você acha que tem muito jogo de poder em cima disso? Essa turma aí que você falou? Você acha que eles... Você acha que isso é um projeto de poder? É um projeto de poder? Não, eu não acho que a pandemia, a reação à pandemia, o lockdown que seja tudo uma grande conspiração arquitetada para o globalismo impor uma nova ordem mundial. Não acho. O que eu penso sobre isso? Que um estatizante, alguém que quer controlar vidas alheias, nunca vai desperdiçar uma grande crise. Seja, tem uma frase aqui na minha estante, que o professor Papagaio pode dizer que eu não leio os livros, mas pelo menos a placa eu li. Né? E a placa diz o seguinte: o desejo de salvar a humanidade, muitas vezes, é uma forma de mascarar o desejo de controlá-la. É o grande jornalista Mencken, né, que era muito cético com todos os governantes. Muito Exatamente, H.L. Mencken. Então, meus caros, eles estão olhando essa situação e falando o seguinte: opa, isso pode ajudar a derrubar o Bolsonaro. Ué, não foi a Jenny Fonda que disse que isso foi um presente de Deus para derrubar o Trump? Não foi o Lula que numa live dessas disse que isso era um presente da natureza? Então, eles não estão nem escondendo. Eles estão olhando para essa pandemia como uma oportunidade para desgastar o presidente, porque eles estão num jogo de poder, né? E outros estão querendo controlar, gostaram. Né? Usa máscara, aí todo mundo tem que usar. Agora usa 2 máscaras, planta bananeira, fica de 4 e faz 4 agachamentos. Fez. Isso é uma coisa que eles estão, né, desenvolvendo um certo gosto por ver todo mundo sujeito, por conta do pânico, a se tornar marionete de poderosos. Isso eu não aceito. Eu acho que nós temos que ter um pouco mais, né, apreço pelas liberdades. E eu já fiz aqui um uso de uma piada até, que é a do general do Camisa Vermelha, né? Porque está faltando coragem, que é a principal virtude. Olha, pessoas morrem. Se ficar explorando, né, que morreram 2.000 e começam a fazer isso para me desgastar também, né? Aí pegam lá coisas, essa foto do livro, né? Vamos fazer esse jogo sensacionalista, então. Vamos mostrar fotos de miseráveis morrendo de fome e falar que está na culpa dos isolacionistas, está na conta dos que pregaram lockdown. Vamos entrar nesse jogo de sensacionalismo e demagogia e ver onde é que isso vai acabar. Então, eu não participo desse jogo. Né? Eu quero debater a sério as preocupações reais, que são complexas, que são multifacetadas, né, dessa pandemia. Infelizmente, estou encontrando muito pouco eco do lado de lá. Muito bem. Constantino, obrigado pelo papo. Sempre é muito bom a tua participação aqui. Você entra lá no Twitter, R Constantino, tem também o Facebook. É isso, Delari. Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos, conversando com a gente.